Prezados, eu sou Mike Farias. E eu sou Thales Senhor. Nós somos discentes da Universidade Federal Rural da Amazônia e vamos apresentar o trabalho aprovado no Congresso Internacional de Ciências Agrárias, com o título de Utilização de software de programação estatística na germinação e desenvolvimento de sementes de Achimella oleracea em diferentes tipos de substrato. Além de nós, também são integrantes o André Wender, a Pamela Emanuele e o nosso orientador, que é o professor Dr. Antônio Vinícius Correia Barbosa. Utilizamos alguns autores para basear nesse nosso trabalho. Um deles foi o Aquino et al., no qual ele diz que a agricultura orgânica está cada vez mais reconhecida como uma prática de plantio que busca estratégias da agroecologia, pois ele desenvolve uma cadeia de comercialização mais justa e ambientalmente correta, aumentando o valor agregado deste produto. O principal objetivo dos produtores também é a redução do tempo da comercialização da muda, ou seja, a maior produtividade e crescimento da muda em menor tempo, com redução de custos. O jambu da Amazônia, Achimella oleracea, ele é produzido por pequenos produtores da região metropolitana de Belém, em especial nos municípios de Ananindeua, Santa Bárbara e Santo Antônio do Tauá. O uso do jambu ele é altamente reconhecido na gastronomia cultural paraense, porque ele é utilizado em preparo do pato no tucupi e no tacacá. Com o princípio ativo chamado de esfilantol, o jambu passou a ser utilizado na indústria cosmética, na produção de cremes hidratantes para a pele. Uso também na indústria farmacêutica, pois ele pode ser usado como anestésico. O objetivo geral do trabalho é avaliar por meio de software de programação estatística a emergência radicular e o desenvolvimento de sementes de plântulas de jambu da Amazônia, Achimella oleracea, em diferentes tipos de substratos. Os objetivos específicos são comparar o vigor das sementes de jambu em diferentes substratos, indicar em quais substratos ocorre maior porcentagem de emergência de semente de jambu, verificar o desenvolvimento das plântulas em cada substrato, aplicar os testes estatísticos nas variáveis de porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência e aéreo e total. O método da pesquisa foi um experimento que ocorreu na Casa de Vegetação de Fisiologia Vegetal e Botânica da Universidade Federal Rural da Amazônia. Como vocês podem ver no mapa, a coleta dos substratos foi feita no horto medicinal da universidade. Foram coletados 5 tipos de substrato e a gente denominou eles em T1, T2, T3, T4 e T5. O T1 é o cama de aviário, T2 é o caroço de açaí, T3 é a casca de castanha, T4 é a vermiculita para ser usada como testemunha e o T5 foi o composto orgânico. A etapa de plantio das sementes foi com o acondicionamento das mesmas em caixas de airbox. O recipiente foi preenchido com substrato e juntamente com 50 sementes colocadas na superfície do material. Para seguir os princípios básicos da estatística, o experimento possui 4 blocos e cada bloco teve 5 tipos de substrato, totalizando 20 parcelas. E cada parcela conteve 50 sementes de jambu, totalizando uma amostra de 1.000 sementes. Após esta etapa, foi realizado o acompanhamento do experimento. Nesse momento da pesquisa de airbox, com as sementes eles foram visitados diariamente para irrigação e observação da germinação. Após o período de acompanhamento do experimento, os dados gerados no campo foram analisados e tabulados, sendo submetido à análise de variância, ANOVA, e ao teste de Tucken, a 5% de significância, conforme o Ministério da Agricultura recomenda. Para distribuir normalmente os dados de porcentagem de germinação, foi feita a transformação desses dados para o arco seno, e o índice de velocidade de emergência foi calculado através da divisão da quantidade de sementes germinadas pelo dia até chegar ao 10º dia da análise. Na tabela 1, temos o método de análise da variância utilizado no trabalho. Na fonte de verificação, trabalhamos com blocos, tratamentos, os erros e o total, sendo que o grau de liberdade vai ser o blocos subtraído de 1, tratamentos vai ser o número de tratamentos subtraído de 1, já o erro ele vai ser calculado através do grau de liberdade do bloco multiplicado pelo grau de liberdade do tratamento. E o total vai ser a multiplicação de tratamentos pelos blocos subtraído de 1, sendo que a soma dos quadrados vai ser a soma dos quadrados da análise entre os blocos, entre as repetições e os tratamentos.
Já o quadrado médio, ele é a divisão entre a soma dos quadrados pelo respectivo grau de liberdade, fazendo tanto para blocos, tratamentos, resíduos e o total. Já o F calculado, ele vai ser o quadrado médio do bloco e do tratamento dividido pelo quadrado médio do erro. Esses dados foram trabalhados no RStudio para elaboração de tabelas e gráficos através dos pacotes Agricolae e Coin. Ademais, os Gearbox eles foram acondicionados em um delineamento experimental de blocos ao acaso. Como podemos ver nesta imagem, na parte superior temos aqui os pacotes instalados, que são o Agricolae e o Coin. Na parte inferior temos a análise de variância, nos dando o grau de liberdade, soma dos quadrados, quadrado médios e o F calculado juntamente com o p-valor, que o próprio programa calcula. Na tabela 2, encontra-se o resumo da análise de variância para a porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência de sementes de jambu da Amazônia, e o comprimento dos órgãos aéreos e o comprimento total para plântulas avaliadas em cama de aviário, caroço de açaí, casca de castanha, vermiculito composto orgânico. De acordo com a análise de variância, não houve diferença significativa no percentual de germinação. Os tratamentos não se diferenciaram, e no comprimento aéreo total obteve-se uma diferença altamente significativa a 5% de probabilidade entre os tratamentos. Fazendo comparativo com os resultados obtidos no trabalho de Honório et al., que também utilizou sementes de uma outra variedade de jambu, que é a Sphilanthus oleracea, para fazer sua análise estatística, constatou-se que o teste também não foi significativo, avaliando a porcentagem de emergência e o índice de velocidade de emergência. Aqui apresentamos na tabela 3 o teste de médias para as variáveis altamente significativas na análise de variância das plântulas de Achimelon oleracea. Foi observado que as médias do quantitativo de emergência e o índice de velocidade de emergência são estatisticamente iguais, portanto, não há necessidade de fazer o teste de Tukey. Vale ressaltar que nesse estudo, somente as sementes submetidas no tratamento com vermiculita e cama de aviário apresentaram plântulas inteiras. Com relação ao tamanho da parte aérea, produzida no trabalho de Honório et al., a maior média foi para o tratamento de gemixa, na testemunha. Na variável COA e CT, apesar da vermiculita apresentar a maior média que as demais numericamente, estatisticamente é igual à cama de aviário e ao composto orgânico. Logo, esses três tratamentos apresentaram o mesmo desempenho. No estudo de Lima et al., sobre a catingueira em diferentes substratos, a vermiculita obteve um ótimo desempenho na germinação e no vigor, apesar de estar estatisticamente igual ao pó de coco na germinação. A figura 3 apresenta o quantitativo diário de sementes germinadas que foram avaliadas ao longo do experimento, que foi feito através da somatória das repetições. E como pode-se observar, a vermiculita, que foi nossa testemunha, foi a que mais se destacou, com 85 sementes germinadas no último dia. Ademais, nenhum tratamento atingiu o máximo de sementes esperada. E consoante Yamashita et al. 2009, a germinabilidade das sementes dependem de fatores internos, externos e ambientais, sendo que esses fatores são responsáveis pela ativação do metabolismo da semente. Na análise em blocos, a porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência, comprimento do órgão aéreo e comprimento total não apresentaram diferença significativa a 5% de probabilidade pelo teste F. Já quando analisamos os tratamentos, a variável da porcentagem e índice de velocidade de emergência também não apresentaram diferença significativa. Já o comprimento do órgão aéreo e o comprimento total, eles foram significativos a 1% de probabilidade, com p-valores de 0,00172 e 0,00148, respectivamente. Essas foram as nossas referências utilizadas. Gostaríamos de agradecer aos docentes da Universidade Federal Rural da Amazônia, em especial aos docentes Carmen Séria, Sérgio Guzmão e Milton Mota. Obrigado pela atenção e bom evento.